Oi, crianças! A prof voltou e agora com a nossa aula de geografia. Para isso, nós vamos precisar da apostila, volume 2, na página 14. Lembra qual que é o 14? O 1 e o 4. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje sobre os instrumentos de orientação que, ao longo da história, a humanidade desenvolveu meios diferentes de orientação e localização. E alguns deles foi a Rosa dos Ventos, que vocês já viram, inclusive já brincaram com ela. Isso mesmo, vocês brincaram lá de pular norte, sul, leste, oeste, lembra? Vou mostrar para vocês. Olha aqui, só que essa estrela dos ventos que a prof tem aqui, ela é um pouquinho maior, tem alguns pontos a mais, com outros nomes de orientações, localizações, mas isso mais pra frente vocês vão estar aprendendo, tá? Agora o importante é você saber onde é o norte, sul, leste e oeste. Lembra? Leste é onde o sol nasce e o oeste é onde o sol se põe. Então, além da Rosa dos Ventos, ele também criou a bússola. A bússola é como se fosse um relógio de pulso e dentro dele tem, então, a Rosa dos Ventos. E lá, um imã onde sempre indica para que lado fica o norte. Se você sabe onde é o norte, você vai se sabendo a localização norte, sul, leste, oeste. Você acha onde fica o norte e você vai se orientar com os outros pontos. Então, um dos mais antigos instrumentos é a bússola, tá? Essa aqui, ó, então, ó, que parece um reloginho. Depois também foi criado o mapa, onde as pessoas desenham o formato da Terra, também indicando a direção norte, sul, leste e oeste. Isso mesmo, você pode ver que aqui embaixo do mapa, sempre que você vê um mapa, você vai encontrar a Rosa dos Ventos indicando qual que é a direção. Tá? A gente, nesse mapa aqui do Brasil, a gente se encontra aqui, ó. O primeiro rosinha aqui embaixo, ó, é o estado do Mato Grosso do Sul. E o rosa, então, está pro lado oeste, tá? Viu que legal? Agora, nós vamos virar para a página 15. Lá nós temos outros instrumentos que depois surgiram. Isso mesmo. Você já ouviu falar do GPS? Já? Será que seu pai e sua mãe usa? O GPS é um aparelho com tecnologia de localização por satélites artificial. Satélites é como se fossem câmeras por volta do planeta Terra. Milhares e milhares de satélites. Então, são equipamentos construídos pelo ser humano que ficam no espaço e informam sobre o planeta Terra e outros astros. Lá eles podem indicar onde você está, também pode indicar com os satélites, o ser humano consegue ver o clima, se vai estar frio, se vai estar quente, se vai chover ou se vai ter sol, neblina. Tudo isso o ser humano consegue ver graças a esse equipamento que os seres humanos criaram, tá? E olha só, o GPS, antes, ele tinha um aparelho específico do GPS, parece um celular. Hoje, você já pode, dentro do seu próprio celular, você abaixa um aplicativo que
é o GPS. Então você tem o GPS no seu próprio celular. E olha só, aqui na página 15, vocês têm um QR Code. Acesse o QR Code que vai falar um pouquinho mais sobre o GPS, tá? É um videozinho bem curtinho, de 30 segundos, mas com muita informação. Isso aí. Não esquece, acessa lá, hein? Agora, nós vamos observar a tirinha a seguir. Tirinha é uma história em quadrinhos, com pouquíssimos quadrinhos. E essa tem apenas 3 quadrinhos. Olha lá. Lá na pré-história, há milhares e milhares de anos atrás, como que as pessoas observavam o céu? Olha aí. Como que as pessoas observavam? Simplesmente saíam de suas cavernas, né? Naquela época não tinha casa, era cavernas, e observavam o céu a olho nu, sem equipamento nenhum. Será que eles conseguiam ter alguma previsão de como ia estar o tempo no dia seguinte? E no século XV, eles criaram então o telescópio. Isso, o telescópio que aproximava o seu olhar lá no céu. Eles conseguiam ampliar, ver a maior, então, as estrelas, as nuvens e tudo mais que estava no céu. Olha só, lembra do telescópio? E hoje? Como será que hoje as pessoas conseguem observar o céu? Eles observam através dos satélites, mas não precisa mais sair de casa para fazer essa observação. A gente tem essas imagens tudo na telinha do nosso computador ou então através do celular, graças aos satélites artificiais. Viu que legal? E aí, em sua opinião, o que essa tirinha representa? Você sabe? Ela representa a tecnologia, a evolução da tecnologia. Antigamente não tinha nada, depois começaram a construir e hoje a gente tem uma tecnologia super moderna, super avançada. A gente não precisa mais sair de casa para observar o céu. Quais são as vantagens das diferentes maneiras de observar o céu? Você sabe? E na letra C, quais são as desvantagens? Pensa a respeito, observa bem as imagens e manda um áudiozinho para a prof falando então quais são as vantagens, quais os pontos positivos das maneiras de observar o céu a olho nu, com o telescópio e hoje com o satélite. E quais são as desvantagens? Eu quero ouvir a sua resposta, tá bem? Depois, nós vamos para a seção lápis na mão, na página 16. Olha aqui! Vamos fazer atividades. Aqui você vai precisar... vamos ver se você prestou atenção na explicação anterior. Adivinhe o que é? Adivinhas, a gente já trabalhou. Então vamos lá. Um dos mais antigos instrumentos de localização. Mostra os pontos de orientação geográfica. Você lembra qual que é o instrumento mais antigo? Lembra? Isso mesmo, a bússola. Então você vai olhar na página 14 aqui, ó. Olha como que é a bússola.
e vai voltar para a página 16 e desenhar então a bússola. Bem bonito, pode ser grandão, tá? O espaço é grande. E aqui embaixo, ó, tem uma linha, não tem? Aqui a gente vai escrever bússola. Então, você pode estar voltando aqui e copiar essa palavra, bússola. É difícil? Eu escrevi aqui para você, ó. Bússola. B-U-S-S-O-L-A. Bússola. Muito bem. Vamos agora para a próxima adivinha. Um dos mais modernos aparelhos de localização inventados pelo ser humano. Lembra qual que é? Hoje a gente não precisa sair mais de casa. Qual que é? O GPS, que parece o celular, que a gente inclusive hoje pode ter no celular. Então você vai desenhar o GPS, tá? Desenha e depois vamos escrever GPS. Aqui também tem uma linha, ó. Como se escreve GPS? Super fácil. É exatamente as letrinhas que a gente fala. GPS. GPS. Pronto, agora você já desenhou e já escreveu. Falta pintar. Isso mesmo. Não pode deixar o desenho sem pintar. Eu quero o desenho pintadinho, bem bonito. Eu sei que você sabe e vai fazer caprichado, né? Após vocês pintar, terminamos a atividade número 1 da sessão lápis na mão. Vamos para número 2. Lá vocês vão precisar destacar o material de apoio e utilizar para resolver as situações abaixo. Então, lá no material de apoio, vocês têm esta página aqui, ó. Um desenho. Observa bem nesse desenho. Bem no meio desse desenho tem uma praça. E nessa praça temos então a a rosa dos ventos, né? Desenhado em forma de setas. E nela nós temos a inicial dos pontos cardeais. N significa norte. S significa sul. L, leste e o oeste. Então, é para letra A. Fala assim, ó. Pinte as construções de acordo com a legenda. Qual a construção que está no norte? Lá onde está indicando a letrinha N. Qual que é? O norte está aqui. Qual que é a construção que está em frente à letrinha N? A igreja. Então, você vai pintar a igreja na cor vermelha. Tô falando muito, tá dando tosse. Depois, de azul, a construção que fica ao sul. Vamos lá. Acha a letrinha S. Qual que é a construção ao sul? O supermercado. Então, esse aqui você vai pintar de azul. Qual tom de azul? Claro ou escuro? Tanto faz. Inclusive, você pode até fazer a mistura dos dois, tá? Depois de verde, a construção a leste. Leste. Letrinha L. Então, acho o L aqui
Qual que é a construção? O banco. Então, aqui você vai pintar de verde. E ao oeste, oeste. Oeste, letra O. Então, oeste de amarelo. Então, vamos lá. Oeste vai pintar de amarelo. O que que é aqui? Biblioteca, onde tem vários livros para a gente fazer leitura. Então, a biblioteca você vai pintar de amarelo. Após você fazer a pintura, nós vamos preencher então a letra B. Qual é a direção? Primeiro pontinho da pergunta. Qual é a direção da igreja? Que cor você pintou a igreja? Vermelho? Muito bem. Então você vai copiar o nomezinho que tá lá, ó, na frente da cor vermelha. Norte. Você vai copiar aqui, na primeira linha. Norte. E do banco? O banco está na... Você pintou de que cor? Verde. Então, você vai copiar a palavrinha que está após o quadrinho verde. Leste. Leste. Capricha na letra. E o supermercado? Você pintou que cor? De azul. Então, você vai copiar a palavrinha que está do lado da cor azul, que é a palavrinha sul. Sul. Tá? E a última, então, a biblioteca. A biblioteca você pintou de amarelo. Qual que é a direção que você pintou o amarelo? Oeste. Então, copia a palavrinha após o quadradinho amarelo. Viu que fácil e legal essas atividades? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.